Por isso chegou a essa conclusão e falou, sabe o quê? Ué, para onde iremos nós? Se só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Se a gente se afastar do Senhor, quem vai poder salvar a gente? A mesma coisa somos nós. Se a gente se afastar de Jesus, quem vai poder te ajudar? Ah, meus amigos me ajudam. Nada, mentira. Cai você numa pior para você procurar para ver se você tem amigo. Fica você na dificuldade para ver se vai ficar aparecendo amigo ou amiga na sua casa. Não vai nada, vai aparecer quando você está com dinheiro. Se você tiver um carrinho para levar eles para passear, entendeu? Vou emprestar para eles, vai aparecer. Agora vai atrás de amizade, você duro, sem um centavo, precisando de ajuda. Irmão, seu amigo, sua amiga é Jesus, irmão. Ah, mas meu namorado, minha namorada me ajuda. Também é mentira. Vai sair para arrumar uma namorada dura e duro para você ver se vai arrumar uma namorada. Ninguém vai querer nem assunto com você. Agora pega um dinheirinho para você ver. Tem gente que não tem juízo. Às vezes tem gente que está no fundo do poço reclamando com Deus. Ah, mas por que eu estou passando por isso? Porque quando tinha dinheiro, gastou com os amigos, gastou com mulher, gastou com relacionamento na rua. E agora? Cadê a mulher agora? Vai lá atrás da mulher, bate lá para ver se ela vai querer sair com você. Vai atrás dos amigos que saíram com você, vê lá se algum deles vai te ajudar. Gente, isso é muito sério. Tem pessoas que Deus não pode ajudar. Não é que Ele não quer, não. Ele não pode ajudar, Ele não pode prosperar. Porque a pessoa só lembra dele quando está no fundo do poço, gente. Jesus é como se fosse uma válvula de escape para aquela pessoa. Está no fundo do poço. Senhor, meu Deus, meu Pai. Se melhorar um pouquinho a vida da pessoa, a pessoa esquece dos mandamentos de Deus. Por isso que eu te falo, eu quero dinheiro. Para que você quer dinheiro? Já parou de pensar para que você quer dinheiro? Aí a pessoa está lá, meu Deus, eu não estou aguentando mais essa vida. Me prospera. Se Deus prosperar, a pessoa vai gastar com prostituição, que é pecado. Vai gastar com jogo, que é pecado. Vai gastar com bebida. Quer dizer, está jogando dinheiro fora. Jesus vai ficar te dando dinheiro para você jogar fora. Se a pessoa não tem juízo. Entendeu? E a gente tem que ter. Tem uma hora na nossa vida que você vai indo. Mas tem uma hora que não tem mais saída para você não. Ou você se conserta, ou as coisas vão dar ruim. Ou não vai ter mais jeito. O Saulo chegou a esse ponto. O Saulo chegou a um ponto que Jesus chegou perto dele, apareceu para ele. Era a última chance de Saulo. Falou para ele, ó Saulo, duro é para ti recalcitrar contra aguilhões. Se você continuar com essa vida, Saulo, não vai dar para te salvar não, mas não. Porque a pessoa não tem juízo, gente. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Teve uma pessoa que me pediu oração. Pastora, ora aí, porque é para um parente dela, era para abrir uma porta de emprego. Aí, deixa eu orar, oramos. O Senhor disse que todo aquele que pede, recebe. Deus abriu uma boa porta de emprego. Vocês estão prestando atenção direitinho? O cara estava desempregado há um tempão. Deus abriu uma porta de emprego, mas uma boa porta de emprego. Pensa no emprego bom, gente. Carteira assinada, passagem, vale para fazer compra no mercado. Tem uns vale, não tem, certo, para fazer compra, o Anderson, no mercado? O cara recebendo tudo isso. Um emprego bom. Sabe o que ele começou a fazer? Começou a faltar no emprego. Estava chovendo. Está chovendo muito, hoje eu não vou não. Irmão, tu acha que alguém, o patrão, vai ficar tolerando isso? Se você quer um emprego, eu quero um emprego, mas para que você quer um emprego? Você vai ter que ter responsabilidade, pessoal. Porque tem gente que quer um emprego e quer ele que quer, ou ela que quer mandar no patrão, já está tudo errado.
patrão que vai querer ser mandado pelo seu funcionário? Sim ou não? Eles estão prestando atenção direitinho? Qual é o patrão que vai querer ser mandado pelo funcionário? Nenhum. Outra coisa, se você arrumou um emprego, o emprego tem hora de chegar, tem horário de largar, tem as regras lá dentro. Olha, aqui não pode usar isso, eu tenho que usar luva, ou não pode usar luva. Você está entendendo? Todo emprego é assim, sim ou não? O cara começou, hoje está chovendo muito, vou dizer que eu estou passando mal. Você está entendendo? Aí tomava uns Birinite, não estava se sentindo bem. Aí ia lá no posto, né? Para pegar um atestado. Claro, se eu encher um bumbumzinho de bebida, não vai se sentir bem, entendeu? Aí aquele atestado ele pegava outro. Um emprego bom. Começou com mentira. Não, vou dizer que não sei o que, passei mal por causa de não sei o que, nada, porque ó. Sabe o que aconteceu? Foi mandado embora. E não era o primeiro emprego dele. Aí, pastora, ora de novo. Eu vou orar, mas eu tenho que orar para ele se consertar primeiro. Porque vai ficar adiantar orar quando ele arrumar um emprego? Sim ou não? Porque ele não tem juízo para ficar em emprego nenhum. Porque a Bíblia fala sobre isso, sabia? Você, quando vai arrumar um emprego, você tem que honrar o seu patrão. Você tem que fazer o seu trabalho direitinho. Você tem que chegar no horário certo. Arrumar um emprego e chegar às 10 horas da manhã. Você está fazendo o quê? Dormindo. O cara vai falar, volta para casa e vai dormir. Não precisa vir mais não. Não é isso? Sim ou não? Gente, as coisas não são assim. Então tem gente que não tem juízo. Aí chega lá, o quê? Trabalhar com luva? Não, mas eu não trabalho com luva. Eu só trabalho sem luva. Mas irmão, assim, é a empresa do cara, é a regra dele. E eu que estou precisando trabalhar, como é que eu vou me exigir? Uma pinca de gente do lado de fora querendo uma vaga. Chegar lá e falar para eles, vão falar igual Pedro. Não só de luva, mas de bota, de qualquer coisa que vocês quiserem. Está entendendo? O pessoal está querendo trabalhar, irmão. Então, se eu começar a exigir muito, eu começar a querer mandar lá nos funcionários, eu não vou conseguir parar em lugar nenhum. Não respeitar horário, regra, não tem como, gente. Sim ou não? Lá onde tu trabalha tem horário para entrar lá, Susan? Tem horário, não tem um limite de horário? Então, mas lá é que nem eu estou falando, se você chegar, por exemplo, que hora que você chega lá? Que hora é o horário de entrar? 9 horas. A pessoa chega todo dia 9h30, 9h40, 9h30, daqui a pouco vai ser mandado embora. Eles não gostam, entendeu? Tem que ter regra. Então a pessoa tem que entender, às vezes a gente tem que se submeter a certas coisas. Mas eu saio dali e vou para o outro. Mas se o outro horário for um, você chegar no outro, vai dar o mesmo problema. Aí a pessoa quer ficar mexendo no celular. O patrão vai querer contratar você para você ficar 2 horas do trabalho que ele te paga no celular. Você está entendendo? Celular tem um horário de você mexer, irmão. Lá na hora do almoço, você vai lá, É igual meu filho. Meu filho eu consigo. Que hora que eu consigo falar com ele melhor? Na hora do almoço. Na hora do almoço ele vai lá. Mesmo assim, mãe, agora eu vou almoçar que está meio corrida aqui. Ele fica conversando comigo durante o trabalho. Que é o certo. O cara te contratou para você trabalhar de 5, vamos botar assim, de 8 da manhã às 5 da tarde. Né? Você está recebendo todo esse tempo que você está trabalhando, sim ou não? Você está recebendo aqueles horários ali. Aí você fica 3 horas no celular. Tu comeu 3 horas do teu patrão mexendo no celular. Tu acha que o cara vai querer ficar te contratar? Vamos botar 3 horas todo dia. Isso no final do mês dá conta de horário que você pegou do seu patrão. Faz as contas, no final do mês, 3 horas, vamos botar 1 hora por dia.
Durante 30 dias. Vai dar o quê? 30 horas? Olha só, o cara vai te pagar isso tudo que você não trabalhou para ele. Você ficou no celular. Então tem coisas na nossa vida, preste atenção, que a gente reclama, mas o problema não é o inimigo, somos nós mesmos, gente. E tem hora que é uma hora de tomar juízo. Porque senão a pessoa fica aí. Eu já vi rapaz, moças nova, na beira da calçada, toda suja, mendigando, gente. Um tempo desse eu passei com a Yasmin em Nova Iguaçu, e tem que ver um rapaz novo. Não devia ter 30 anos, menos de 30 anos aquele rapaz, deve ter uns 26, 27 anos. Rapaz novo, todo sujo, muito sujo, barbudo, uma latinha, uma coisa de latinha atrás. Ele veio e chegou perto de mim: moça, eu não quero dinheiro não, só pago só um almoço para mim, eu estou cheio de fome e tal. Cara, tu lembra daquele moço? Que a gente foi até lá do outro lado com ele, no restaurantezinho que tinha assim. Então, aí eu parei para comprar um sorvete para Yasmin, ele veio falar comigo: rapaz novo, mas tu sabe o que é isso? Às vezes não é uma falta de uma oportunidade, de um emprego. Às vezes tem pessoas que passam por isso, mas não é. Às vezes a pessoa não tem também juízo. Você vai dizer que nunca deram uma porta de emprego para a pessoa. A pessoa não quer se submeter a regras. Vai para a igreja, não quer se submeter à palavra de Deus, não quer obedecer a Deus. Vai para uma empresa, não quer se submeter à regra da empresa. Então vai viver de quê? Você está entendendo? Se casar fica difícil, que também não quer ser mandado, não quer que ninguém... A pessoa é indomável. A pessoa é indomável. Nem Deus pode ajudar a pessoa desse jeito, gente. A pessoa tem que se submeter a Deus, tem que se submeter à palavra. Por isso que Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E eu estou, vamos supor assim, no fundo do poço. Preste atenção que isso aqui é importante para você. Eu estou no fundo do poço, eu estou na sarjeta. Jesus melhora um pouquinho a minha vida, eu tenho que vigiar com o que eu vou gastar, irmão. Eu lá atrás, o meu dinheiro era tudo para a boca de fumo, eu cheirava, meu dinheiro era tudo para a porta de barraca. Tudo, praticamente. Era cachaça, bebida, cigarro. Aí hoje Jesus me tirou daquela vida e tal. Aí melhora um pouquinho as coisas para mim, eu saio daqui, viro as costas para Jesus, vou lá para um bando daqueles colegas, tudo de novo, fazer a mesma coisa. Aí eu vou gastar tudo com vício de novo, você está entendendo? Eu estou querendo o que da vida? Fala. Cair de novo na mesma poça de lama que Deus me levantou. Entendeu? Ficar me jogando toda hora na poça de lama, irmão, não. Você sabia que é pecado você gastar o dinheiro com aquilo que não é comida? Que diz assim, é um modo de dizer, né? Ah, pastor, mas eu não posso gastar com uma roupa, com sapato? Pode! Não é isso, não. É que é pecado você gastar dinheiro com vício. Tem gente que fica, eu não tenho centavo, mas gasta tudo no jogo de tigrinho. Ah, mas pastor, isso é pecado? Sim. Já viu das 7 coisas que aborrece a Deus? Uma delas é o quê? Pensamentos viciosos. Aquilo é um vício, você pega o dinheiro e gasta naquilo ali. Aí fica lá girando a roleta, não ganha nada. Aí depois fica, meu Deus, não tenho um centavo para comprar um pão. Mas você já deu pro tigrinho, irmão. Fazer o quê? Deu tudo pro tigrinho e ficou sem nada. Aí o outro gasta com vício. Entendeu? Ah, não, para saber. Estava aí duro aí, mas agora estou com dinheiro, tenho que tomar uma mirinate. Irmão, aí você daqui a pouco você cai numa pior, como que Deus vai te socorrer? Se Deus avisou, você não escutou. Tem coisas que é o demônio que está te tentando. Tem coisas que é o inimigo que tenta usar um, usar outro, mas tem coisas que não é, tem coisas que somos nós mesmos.
Às vezes nós reclamamos do nosso próprio destino. Por que eu estou passando por isso? Mas você já fez uma análise lá de trás, o tanto de gente que já foi usado por Deus para avisar? Às vezes o pai já falou, a mãe já falou, o pastor já falou, e não adiantou aquele pastor, outro pastor falou, o amigo já falou, o colega já falou, o parente já falou, e a pessoa não se conserta. O que passou, Deus não quer saber não, gente. Deus é tão bom que Ele não está nem aí para o que você fez de hoje para trás. Ele está disposto a perdoar tudo. Mas a questão é, eu estou disposta a mudar de vida ou vou continuar sendo a mesma coisa? Eu vou continuar fazendo a mesma coisa. Porque se você continuar fazendo a mesma coisa, os resultados vão ser o mesmo. Sim ou não? Se eu continuo, eu fiz errado, estou colhendo porque eu fiz tudo errado. Mas se eu continuar fazendo errado, vai continuar dando errado. Então o roteiro tem que mudar, a culpa não é de Deus. Deus não me perdoa, não é de Deus, só te perdoa agora. Pede perdão a Deus, porque agora você está perdoado. Mas se você continuar fazendo errado, vai continuar dando errado do mesmo jeito, mesmo você estando perdoado. Porque não é culpa de Deus. É as minhas escolhas, é as minhas decisões, é as minhas vontades, Deus nunca vai me forçar a mudar, eu tenho que tomar uma posição, ver, poxa, o que eu fiz até hoje não foi legal, não deu certo, então eu vou mudar de vida, não vou fazer mais a mesma coisa, não vou cometer mais os mesmos erros. Entendeu? Pastora, mas Jesus te libertou lá dos vícios das drogas? Libertou, mas eu acho que Jesus já sabia quem era ele. Como assim? Porque ele me libertou, mas eu não voltei mais atrás, gente. Eu não posso falar para você hoje, não. Hoje tá na bênção, glória a Deus. Deus proverá. Mas depois que eu fui liberta lá desses vícios, eu já tive várias vezes com dinheiro na mão, um dinheirinho bom, irmão. Mas eu não fui gastar com prostituição, com vício de novo, não. Peguei minhas filhas, fui pro shopping, fui tomar um sorvete, totalmente diferente. Tirei meu dízimo, entendeu? Agora eu vou ficar cometendo os mesmos erros toda a vida. Tipo assim, uma pessoa que Deus não pode prosperar. Se prosperar, vai pro errado. Se prosperar, vai pro errado. Aí você vai ter que ficar sem nada para não ir para lugar nenhum errado, tá entendendo? É só se Deus fizer isso, não dá nada, que só assim ela não vai para lugar nenhum. Se der, ela vai partir para o lado errado. A pessoa é como se fosse assim, já viu? É um exemplo assim, cara, não é, nós não somos isso não, tá? Nós não somos isso não, porque nós somos amados por Deus, nós somos filhos de Deus. Mas tu já viu eu tinha o Smig, lembra do Smig, do gato? Aquele gatinho ali, a gente não podia deixar ele muito à vontade não, gente. A gente deixava, toda vez que ele ficava um pouquinho solto, aí a gente dava comidinha, ele engordava, ficava gordinho, aí deixava ele um pouquinho à vontade, sabe o que ele fazia? Ele metia o pé para a rua, voltava todo arrebentado, magro, seco, dava para contar as costelas, todo arrebentado de gato, que brigava na rua por causa da Dalila. Aí sabe o que a gente fazia? Para a gente cuidar dele, às vezes eu tinha que botar ele na coleirinha. Eu botava na coleirinha para botar remédio, Natasha, lembra? Tive que comprar remedinho, botava aquele remédio azul. Uma vez fez um buraco aqui no pescoço dele, de briga. Aí fui lá, o papai tinha que botar na coleirinha para cuidar. Aí cuidar, secou. Aí dando ração, o bichinho, como uma bolinha, aí ficava lá deitado. Aí pronto, agora já está curado, pode soltar. Era soltar ele, cadê ele? Ele não tinha jeito. Ele pulava de lá de cima aqui, só estava um barulho. Depois ia ele de novo. Você não sei para onde ele ia, só ia para lá para apanhar, sofrer e voltar todo magrelo, todo maltratado, não é, Natália? Então, às vezes é assim, às vezes é o ser humano, Deus não pode soltar um pouquinho a pessoa, prosperar um pouquinho a pessoa, Deus não pode fazer nada. Porque se quiser, a pessoa vai errar. A pessoa não tem juízo.
Entendeu? Aí quer dizer, fica ruim de Deus operar na vida da pessoa. E fora de que corre esse perigo aqui, ó. Vamos ver aqui. Na Bíblia que eu vou te mostrar. Tem que pedir a Deus força para mudar, não é isso? Às vezes, Senhor, mas eu quero prosperar, eu quero mais não sei o que, mas você mudou a sua mente? Você vai ser diferente daqui para frente? Ou se Deus mudasse a tua história agora, você ia até esquecer até o que você falou com Deus. Tem que ver isso, pessoal. Glória a Deus. Igual eu vou te falar uma coisa. Se eu não tiver nada, estou aqui. Mas se eu tiver também, se Deus botar uma bufunfa grande na minha mão, ele saber que eu abandono ele sabe que eu não abandono Deus. Que eu volto para aquelas porcarias lá. Não, de jeito nenhum. Eu posso sair com as minhas filhas, tomar um sorvete, um refrigerante. Mas isso aí, ir para prostituição, nada disso, mano. Entendeu? De modo nenhum eu faria um troço desse. E está falando aqui, ó. Aí, outra coisa que a gente tem que vigiar. Aí a gente fica chateado. A gente fica chateado às vezes com as pessoas. Mas ninguém me ajuda, ninguém faz nada. Irmão, mas aí como que a pessoa vai te ajudar? Se a pessoa pode ajudar, a pessoa já te ajudou, já está te ensinando, está te aconselhando, só que a gente não pode viver, né? Com você, está entendendo? Sim ou não? Eu não posso viver com você. É igual uma irmã aqui da igreja. Uma irmã, eu já falei com ela, já conversei com ela, sentei com ela várias vezes, me explicando a ela. O que ela fez? Ela é casada, a família dela veio para a presença de Deus. Eu batizei ela, batizei o filho. E ela é uma pessoa casada, ela veio para a presença de Deus, veio junto com o marido dela, né? Aí o que ela fez? No meio do caminho, na trajetória da história, já estava. Porque quando você não conhece a verdade, Deus não leva em conta ainda a ignorância, mas ela já tinha ouvido a verdade. Aí ela me vai e arrumou outra pessoa. Já começou a dar tudo errado, já logo no começo, já virou saco de pancada. Até hoje ela apanha. Já desse mesmo ela veio aqui, pastor, olha para essa perna aqui, cada dia é um lugar diferente. Aí no olho, na boca, a testa dela estava toda arrebentada. Apanha pra caramba ela. Aí eu falei para ela, irmã, presta bem atenção. Aí as coisas começaram a dar errado, começou a passar necessidade, e tantas coisas. E eu cheguei perto dela e falei assim, irmã, presta bem atenção. Mas a senhora precisa largar essa pessoa que a senhora está, porque isso está errado. Esse relacionamento, isso não é para você. No comecinho eu falei para ela, como isso está errado, se a senhora ficar insistindo, ele vai continuar batendo na senhora. A sua vida só vai mudar o dia que a senhora largar esse cara e sair da casa dele. Porque a senhora está em pecado, irmão. Eu vou falar o que para a mulher? Vou falar que não está? Irmão, não está, não. No dia do juízo, Deus vai olhar para mim e te ensinou tudo errado, hein? Não adianta, eu tenho que falar a verdade. Pastor e pastor, irmão, não pode mentir para você. Está errado isso aí. Dia que você sair de lá, sua vida muda. Ela saiu? Já tem quase um ano. Saiu? Não. Todo dia ela apanha. Todo dia ela. Eu falei para ela. Aí ela vem aqui. Não, pastor, é que eu não tenho nada. E que ele não me dá comida. E que ele me bateu. A mesma história toda a vida. Eu não falo nem mais nada. Eu vou falar o quê? Aí eu teve mais vezes que ela reclamando da vida. Porque ninguém me ajuda. Porque ninguém
faz nada, mas ela que tem que se ajudar. Você está entendendo? Ela que tem que se ajudar. Eu não posso fazer nada por ela. Eu já expliquei a ela a verdade, ensinei a verdade, expliquei a ela. Lembra do Naamã? O que o profeta falou? Se tu mergulhar lá 7 vezes, tu vai ficar curado. Não foi isso que eu falei? Que ela falou, que ele falou? E o Naamã não mergulhou e foi curado? Eu falei para ela, se a senhora acabar com esse relacionamento aí, Deus vai mudar a sua história. Mas enquanto você estiver nisso aí, você está entregado. Ela sofre, ela fica chateada com os filhos, fica chateada. Até comigo aqui com a igreja, ela ficou chateada, que achou que eu tinha que ajudar ela. Você está entendendo? A gente, às vezes, quando a gente pode, quando nós podemos, não custa nada a gente dar uma ajudinha a uma pessoa que precisa. Mas sabe qual é o maior erro das pessoas? É quando elas enfiam na cabeça que elas têm que vir para a igreja ajudar elas. A igreja não é para isso, gente. Igreja é para ensinar o evangelho. O que Jesus falou? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, não é isso? Tem pessoas que enfiam na cabeça delas que não, que o pastor está ali para poder fazer ações sociais, gente. A gente ajudar é uma coisa. Jamais, gente. Eu, como uma mulher de Deus, eu nunca vou deixar de ajudar uma pessoa se ela está precisando, entendeu? Eu tenho para dar, porque ela está com fome, ou está passando necessidade. Você sabe que aquela pessoa é de Deus e está passando um momento difícil. Como meu esposo também já passou um momento na vida dele que ele estava desempregado, e o pastor deu uma ajudinha a gente, a igreja deu uma ajudinha a gente, certo? Tudo bem, isso é normal. Agora a pessoa vir para a igreja achando que o pastor tem obrigação de sustentar a pessoa, comprar o gás, o remédio, roupa, não tem como, gente. A igreja não é para isso. A igreja é para ensinar a palavra, ensinar você plantar e você vencer pela palavra, depende da sua obediência. Sim ou não? A Suza, por exemplo, a Suza veio para cá, ela tinha uma necessidade de um emprego, não é isso? Deus me usou, preguei para a Suza pegou a sementinha, foi lá e plantou, Deus proveu o empreguinho dela, hoje ela tem o empreguinho dela lá, pode comprar as coisinhas da igreja para isso. Agora, senão o pastor não teria como sustentar todo mundo, gente. Se o pastor fosse milionário. Entendeu? Igreja não é para isso. Tem gente que não tem juízo. Tem gente que pensa que é assim, dá cobra do pastor e da pastora, ele tem que fazer alguma coisa. Entendeu? Não funciona desse jeito. A igreja você vem, você ouve. Eu aprendi assim, eu fui para a igreja, eu passei muita necessidade, eu passava. E eu fui para a igreja, eu precisei muito da ajuda da igreja. Lá no pastor Moro, pastora Zilpa e outras irmãs que nem estão lá mais vivas me ajudaram muito, porque quando eu fui para lá, meu esposo foi embora de casa, sumiu pelo mundo, tá? Eu e a Natasha e Yasmin, a Natasha ainda era novinha ainda, e a Yasmin era bebê. Precisava, às vezes, as coisas dentro de casa, eu nova, convertida, mal tinha chegado na igreja, então a igreja me ajudou um pouquinho. Só que eu comecei a aprender a plantar, porque meu pastor sempre pregava sobre o dízimo. Irmão, se você não der o dízimo do Senhor, você não tem como prosperar e tal. E aquilo ali foi uma fase. Eu fui passando aquilo, mas que eu fui aprendendo a plantar, eu ia fazendo minhas plantaçãozinhas, e Deus foi começando a mudar a minha história, hoje, né? Hoje em dia, eu, graças a Deus tem cuidado de nós, eu não tenho mais necessidade de viver assim, que eu já vivi um tempozinho assim, de praticamente doação lá dos irmãos, eu não tenho mais necessidade de viver assim, eu aprendi a minha própria sementinha. Mas Deus foi me ensinando e eu fui aceitando o que Deus me ensinava. Às vezes tem pessoa que não aceita, ela não aceita obedecer a Deus, ela não se rende a Deus de jeito nenhum. E ela reclama e acha e bota a culpa até na igreja, que acha que a igreja tem o dever, a obrigação de fazer, como a Suza. A Suza, Deus abriu a portazinha de emprego para ela, né? Também com o Anderson, não é isso? Com o Anderson também. Mas hoje, vocês são dizimistas. Vocês estão plantando a prosperidade de vocês.
Vocês têm seu empreguinho lá, seu dinheirinho por mês, porque vocês estão fazendo por onde? Vocês ouviram e aprenderam, estão botando em prática. Entendeu? Mas tem gente que não faz isso, não devolve a Deus o que é de Deus, não planta, não obedece e às vezes só aparece na igreja para... E aí, pastor, o que tem aí? É meio complicado, meu irmão. Outra coisa, a gente tem que querer Jesus. Jesus puxou a orelha de um povo lá porque aconteceu isso, hein? O povo só andava com Jesus por causa do pão que ele multiplicou. Lembra dessa passagem? Essa passagem foi forte. Vocês estão me buscando só por causa do pão que perece, mas vocês têm que me buscar por causa do pão do céu. Você está entendendo? A gente tem que ir para a igreja interessado em ouvir. Teve um período lá na igreja que a igreja me ajudou, mas Deus sabe, Deus conhece o meu coração, que eu não estava indo para a igreja por causa disso. Caí na situação de eu precisar um pouquinho, mas logo aquilo ali cessou. Mas Deus sabe que eu ia para a igreja na intenção de ouvir, eu queria uma mudança, eu queria conhecer Jesus de verdade, eu queria Jesus. Aí ele usou um, usou outro para me ajudar enquanto estava passando aquele momento difícil. Depois as coisas mudaram. Mas tem gente que não pensa assim desse jeito. Então a irmã, eu não estou falando mal da irmã, não, estou dando um exemplo. Que a irmã, até hoje a irmã sofre. Mas por que ela sofre? Porque ela não se rende a Deus. Ninguém pode fazer nada por ela, nem eu, só orar. Entendeu? Às vezes ela vem reclamar comigo, meu irmão, estou orando por você, ué. Mas só ela pode se ajudar. É uma decisão dela. Eu, em nome de Jesus, a partir de hoje eu vou mudar. Não vou ser mais essa pessoa. Eu vou levar Deus a sério. Eu vou ouvir direitinho o conselho lá que Deus está me dando e tal. Vou começar a fazer minhas plantaçãozinhas e Deus vai mudar a vida dela. Muda de todo mundo, porque não vai mudar dela. Mas nós estamos aqui, temos que fazer por onde? Tem que ter juízo. Se não fizer por onde, infelizmente a pessoa fica ali. Ó, lá no Romanos 1, versículo 28. Romanos 1, versículo 28. Deus quer fazer, gente. Deus não é ruim. O negócio é que a gente, às vezes, a pessoa é cabeça dura, a pessoa não aprende. Já caiu 10 vezes naquele buraco ali, sei lá, parece que já gostou daquele buraquinho. Mas aquele buraquinho é tão quentinho, não sei, entendeu? Lembra aquele vídeo da ovelha? Lembra daquele vídeo da ovelha? O pastor, o maior sacrifício para puxar a ovelha, lembra? A ovelha saiu dali, pum, ela mesmo pulou lá na frente, no buraquinho de novo. Gente, tem que ter juízo, nem tudo é o inimigo, a gente tem que se esforçar para pensar diferente, para fazer diferente. Deus está te dando as sementes na tua mão, que é a palavra dele. Agora você tem que pegar e plantar. Glória a Deus. Amém? Aí ele está falando assim, ó, Romanos 1, versículo 28. Vamos pegar. Vamos pegar do 18 que a gente vai entender melhor. A gente vai andando, eu vou parar só lá onde a gente quer. Ó, preste atenção no que Deus está falando. Começa, toma a decisão. Só você pode fazer isso. Senhor, me ajuda. Me dá força para me mudar. Me levanta. Mas dessa vez vai ser diferente. Eu não vou mais trair o Senhor. Gente, tem que ser sincero. Eu não vou mais te trair. Quando eu estiver muito bem, eu vou servir o Senhor de todo o meu coração. Não vou mais trocar o Senhor por amizade, trocar o Senhor por prostituição. Você tem que ser sincero com o João. Não é jogar mais meu dinheiro fora. Você tem que ser sincero com Deus. Não, você vai ficar sofrendo toda a vida. Toma uma posição com Deus. Entendeu? Tem coisa na minha vida que eu fiz, depois que eu me converti, que eu vi que aquilo ali era mal. Eu falei para Deus, Deus, eu não vou fazer mais isso. Não fiz. Acabou. Não fiz, não faço mais. Eu errei, mas me converti, mudei de ideia. O problema é quando você continua
aquela mesma cabeça sua. Entendeu? Não tem como fazer desse jeito. Se a pessoa não mudar, não tomar juízo. Eu estava orando por uma mãe que ela veio me pedir oração, pastora. Meu filho pega dinheiro emprestado, aí vem me pedir, aí fica devendo o pessoal, negócio de droga, né? Sabe que esse negócio de droga, se ficar devendo lá, dependendo de quem ficar devendo, eles matam mesmo, sim ou não? Aí eu pego dinheiro emprestado, eu vou lá e pago. Mas já falei várias vezes, depois vou lá e pega dinheiro emprestado de novo, eu pago. E o dia que ela não tiver mais para pagar? O que ele vai fazer da vida? Ele tem que tomar juízo. Entendeu? Quer dizer, é um saqueio furado. É a mesma coisa você pegar um copo descartável ali e bota ali embaixo da água para ele furar. Vai adiantar que não vai encher? Então é a mesma coisa. Como é que Deus vai prosperar a pessoa? Como é que Deus vai te ajudar se você não muda? Vai jogando fora. A cabeça é a mesma. Entendeu? Não tem como. Tem que haver uma mudança em você. Não, chega, eu vou tomar juízo. É igual você pegar o dinheiro, Deus está te dando dinheiro, Deus está te dando dinheiro. Eu, por exemplo, meninas, vamos se arrumar, vamos entrar nesse carro para Cachoeira, vamos tomar aquele bom esperto, mas com o dinheiro da minha conta de luz, entendeu? Com o dinheiro da minha compra, com o dinheiro de pagar uma conta importante. Ok, legal, vou tomar banho o dia todo, no outro dia, como é que eu vou pagar? Se cortar minha luz. Tem que ter responsabilidade, gente. Você está entendendo? Tem gente que faz isso, não tem juízo não. Dinheiro, deixa cortar tudo. Irmão, não é assim. Vamos supor assim, eu tenho família. Mas aí eu sou sozinha. Mas um dia que a pessoa casar, já não tem responsabilidade. Mulher, vamos para a piscina. A mulher está lá toda feliz. E aí, amor? Vamos pegar uma coca gelada e tal. No outro dia, amor, do nada acabou a luz. E aí? Não acabou não, sabe o que é? Ficou cortado. Como assim? Que um dinheirinho, a gente vamos passear um pouco, e aí? Vai ficar o mês todo sem luz? Mulher, vamos pro cinema. Come pipoca, faz isso, faz aquilo. Daqui a pouco morre. Acabou o feijão. Acabou o gás. E agora? O próximo dia era só mês que vem. E agora? Tu guardou o dia das compras, né, amor? Não, eu queria tanto levar você no cinema. E mamãe comeu o que o mês inteiro? Você está entendendo que tem que ter juízo? Tem que ter juízo, gente. Não é assim não. Você tem que pegar seu dinheiro, você tem que orar a Deus e administrar ele. Não, tem que pagar a conta tal, fazer nossas comprinhas dentro de casa. Você tem que calcular. Você come o mês inteiro? Sim ou não? Mesmo que não dê para fechar o mês, mas você tem que calcular mais ou menos. Eu vou comprar um negócio para 2 dias no mercado, mas eu como o mês inteiro. O resto eu vou dar um rolê. Poxa. Entendeu? Não funciona assim. Tem que ter juízo. Senão não tem como. Você tem que deixar Deus ensinar você. Você tem que aceitar ser moldado e moldada por Deus, gente. Já pensou se eu fosse uma mulher sem juízo? Eu não tenho marido. Tadinha das minhas filhas. Dinheiro do gasto, eu lá no salão. O que é ser das minhas filhas? Mãe, acabou o gasto. Não tem como, gente. Tem que ter juízo. Funciona desse jeito. Até o carro. Se eu tivesse um carro, rodava tudo. O carro está ali na garagem ali. Só ia viver passeando. Se eu tiver um dinheiro para botar um combustível nele, eu vou botar um combustível nele de vez em quando. Eu vou lá com minha mãe, meu pai, se bem que eu nem passei nesse carro praticamente. Mas, por exemplo, se eu tenho que comprar um pão para as meninas tomar café,
Entre eu comprar um pão e botar a gasolina, eu vou comprar um pão, irmão. A gasolina espera mais um pouquinho, você está entendendo? Que eu vou deixar com fome, abastecer o carro. Como é que é o nome daquilo? O tanque, não, o tanque cheio, a menina vazia. Você está entendendo? Tem gente que... Gente, por incrível que pareça, eu não estou falando para jogar piada, não existe pessoa que faz isso. Homem que alisa o carro. A mulher está com o cabelo todo duro. Não é que a pessoa não deve cuidar do carro, não, mas ele cuida mais do que a família. O tanque do carro está cheio, a pessoa vai lá no armário, não tem nada. A geladeira está um deserto. Entendeu? Aí ele vai tomar um banhozinho, entra no carro, passa o perfume, bebi, a família está lá. Só Jesus sabe como é que está a família. Tadinha, a mulher com a calcinha furada, e vai embora. As paralamas do carro tá legalzinho. Pelo amor de Deus, irmão. Não é assim não. Eu peguei esse carro, eu tô querendo fazer um negocinho nele para melhorar a estéticazinha dele. Mas eu não mexi nele ainda por causa disso. Poxa, então eu vou comprar um creme para minhas filhas, um negócio para elas colocar. O carro espelha, irmão. Tá dando para andar, tá bom. Depois a gente resolve isso aí. Entendeu? Então Jesus vai ensinando a gente a ter juízo. É sério. Como é que eu vou passear com o dia da conta de luz? Pois todo mundo fica no escuro. Não é falta de juízo. Não, aí ele vai, o diabo que me deixou no escuro. Foi não. Foi ele não. Pensa direitinho o que você fez com o dia da conta de luz. Não foi. Foi eu que tomei essa atitude. Eu tinha uma escolha, eu pagava ou eu gastava. Eu resolvi gastar, vai fazer o quê? Entendeu? Deus também não me deu. Deu, mas eu gastei com outra coisa. E agora? Aí ele está falando aqui, vamos lá, para a gente terminar aqui. A idolatria e a depravação dos gentios, não é isso? Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto que o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como as suas divindades, se entende claramente, se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, sem desculpa. Não tem desculpa, entendeu? Aí ele está dizendo, porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes de seu discurso se desvaneceram, o seu coração insensato obscureceu. Quando você conhece Deus, mas você não dá glória a Ele. Pastor, como assim eu conheço Deus, mas não dou glória? Você não dá glória a Ele quando você não obedece a Deus. Você conhece a palavra, mas você não está glorificando a Deus nas suas atitudes. Entendeu? Eu conheço Deus, mas será que o meu modo de viver, eu estou glorificando a Deus nas minhas atitudes? Eu conheço a Deus, mas xingo, solto um palavrão, os outros vão olhar assim, eu estou dizendo que conheço a Deus, mas eu estou glorificando Ele no meio das pessoas, pessoal, fazendo um troço desse? Eu não posso fazer isso. Eu digo que eu conheço Deus. Eu chego ali, tomo Billy Night, saio lá com um Getúlio, mas como? As minhas atitudes não estão glorificando a Deus. Por isso que ele está falando, tendo conhecido a Deus, não glorificaram a Deus. Aí o que aconteceu? O seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábio, tornaram-se loucos, não é isso? E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homens corruptíveis.
e de aves, e de quadrúpede, e de réptil. É que tem muitas pessoas que idolatram homens. Pastor, eu não idolatro homem nenhum. Glória a Deus, aleluia. Quer ver? Uma coisa que eu vou falar para você. Não estou querendo acabar com o Natal de vocês não, tá, gente? Sabe qual é o maior símbolo do Natal dos cristãos? Jesus. E qual é o maior símbolo do Natal para o mundo? Ninguém sabe? Papai Noel. E quem é o Papai Noel? São Nicolau, isso é uma idolatria. Um homem que morreu, fazia o bem lá para as criancinhas, que eles nomearam ele como santo, São Nicolau. Muitas pessoas idolatram isso. Papai Noel. Entendeu? Ele virou o símbolo do Natal. É símbolo do Natal pra gente, é Jesus, gente. Tô querendo acabar com a sua fruta, com a sua, como é que eles falam? Da magia do seu Natal, não, mas o Papai Noel é o São Nicolau, tá? Não esqueça, você vai lá em casa ver se tem alguma coisinha de Papai Noel lá. Nem isso, nem árvore de Natal. Mas pastor, antes que pode ter árvore de Natal, mas você já estudou sobre a árvore de Natal? Quem já estudou no Bíblia? Quem já estudou no Google, a história da árvore de Natal e do Papai Noel? Ninguém sabia que era o São Nicolau? Não? Você sabia? Então, o meu povo perece por falta de conhecimento. Porque todo mundo lá pula no colo do Papai Noel, isso é idolatra o homem. Eles estão falando aqui, mudar, eles idolatram o homem, idolatram animais. Porque tem lugar aí que a coruja que é Deus, o boi é Deus. Irmão, tem países aí que o elefante é Deus. Bota lá aquela coisinha, né? Aí todo mundo adora o elefante. E o nosso Deus mesmo, que é o Criador do céu e da terra, a maioria das pessoas não está nem aí para ele. É o que ele está falando aqui, ó. Quer ver? Mudar a glória de Deus incorruptível por semelhança da imagem de quê? De homem, corruptíveis, e de ave, de quadrúpede, de réptil. Pelo que também Deus o entregou às concupiscências do seu coração, a imundície, para desonrar o seu corpo entre si. Pois mudar a verdade de Deus é mentira, e honrar e servir mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus, agora preste a minha atenção nessa passagem, está quase chegando onde eu queria, não vai muito longe não. Pelo que Deus nos abandonou as paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural contrário da natureza. Até a mulher começou a fazer isso, entendeu? Mudar as coisas. E semelhantemente também os homens também fizeram isso, ó. Deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha do seu erro. Porque o salário do pecado é o quê? A morte. Quantos já morreram? E quantos estão sofrendo por agir assim, totalmente fora da palavra? E como aí chegou onde eu queria que eles chegassem. Ó, e como eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus. A gente não pode fazer isso. A gente não pode não se importar de ter o conhecimento de Deus. Tem muita gente que não está se importando com o conhecimento de Deus. Você quer fazer exonerada, quer ir pela cabeça dela. Entendeu? O que aconteceu com eles? Aí, como eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus, o que Deus fez com eles? Os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Já pensou a pessoa ser entregue? Tem muita gente que está assim. Deus falou, a pessoa não quis, não se importou de conhecer a verdade. Hoje em dia está entregue aquele sentimento. É mais ou menos assim, a pessoa mente. Deus está falando, o diabo é o pai da mentira. Para com isso.
E para com isso, a pessoa não se importa, não quer saber, sabe o que Deus faz? Então eu vou te entregar esse sentimento, você vai mentir agora até morrer. Ele foi entregue a esse sentimento. Aí a pessoa quer parar de mentir agora, mas não consegue mais, porque ela foi entregue àquilo ali. A mesma coisa pornografia, prostituição. Deus está falando que isso é pecado. Que o templo de Deus é santo. Eu não quero, você não se importa, uma hora Deus então vai te entregar isso aí, você vai morrer na pornografia. Não, mas agora eu quero mudar. A pessoa não consegue mais, você foi entregue aquele sentimento. Você não quer? Então vai. Estou te entregando a pornografia, agora você vai fazer isso até morrer. Você está entendendo? Vai, a pessoa morre longe de Deus, outros já se entregou os lixos, não tem aquelas pessoas que não querem, você tenta tirá-las da rua, da calçada, elas não querem mais. Aí, poxa, mas tadinha, né, pastor? Tadinha, nós nos comovemos, mas será que ninguém nunca pregou para elas? Que às vezes já falou, ela não se importou, não quis. Foi entregue aquele sentimento. Você está entendendo? Sim ou não? Deus vai fazer o quê? Tentou salvar. A pessoa não quer, então vai. Já aconteceu isso com você? De você tentar evitar de uma pessoa ir para um lugar ou fazer alguma coisa que você está vendo que aquilo ali vai prejudicar ela. Você tentou de tudo convencer ela, mas ela não quis de jeito nenhum, não quis ir de qualquer jeito. E foi e deu ruim. E você falou, poxa, eu tentei aconselhar essa pessoa para ela não ir, para ela não fazer isso. A pessoa não quis saber, cabeça dura, não quis te ouvir de jeito nenhum. Entendeu? Uma hora você vai ser obrigado a deixar a pessoa ir, você não vai poder pegar ela força, segurar ela força. Não, eu vou, a mulher é meu, você não tem nada a ver com a minha vida, me solta, e aí? É igual aquela menina aí, a Verônica, lembra da Verônica? Que estava aí? A Verônica chegou àquele estado ali no pé dela ali, antes de acontecer aquilo com ela, eu avisei. Falei, isso não está legal, isso é só uma feridinha, uma mosca está posando aí. Eu encontrei com um parente dela ali, eu falei, olha, pega essa menina e leva ela para o hospital. Ou você pega e faz um curativo naquele pé dela, porque aquilo ali está só uma casquinha, mas aquilo ali, se posar a mosca ali, vai dar ruim. A menina tentou pegar lá a força, ela não quis ir, fugiu do posto. Ela falou, e ela falou, poxa, eu fui lá, pedi os pessoal para trazer, mas eles disseram que não podia pegar lá a força, que não tinha autorização para pegar lá a força, ela tinha que querer ir, ela não quis ir. Quando ela foi, estapou, já estava tudo caindo no meio da rua. O meu até os ossos do pé dela, eu avisei. Mas tentaram socorrer ela, mas ela não quis. Vai fazer o quê? Se a pessoa não quer. Assim é Deus. Deus quer salvar. Deus quer curar. Deus quer ajudar a pessoa não quer de jeito nenhum, ele não vai pegar a força, irmão. O que ele vai fazer? Então eu vou te entregar esse sentimento. É isso que você quer? Você quer odiar até a morte? Então odeia até a morte. Quer xingar até a morte? Então vai lá, xinga até a morte. Fazer o quê? Aí ele disse, e como eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus, assim Deus os entregou um sentimento perverso para fazer o que não convém, estando cheio de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, que é o amor ao dinheiro, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis. Não adianta você tentar reconciliar com Deus, eles não se reconciliam de jeito nenhum. Sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, preste atenção, pessoal, não é que não conhecia, não, porque aquele que não conhece a justiça de Deus, aquele lá é ignorante.
Ainda não sabe da verdade. Jesus disse o quê? O que Jesus falou? Que não leva em conta a época da ignorância. Mas ele está falando aqui, os quais conhecendo a justiça. A pessoa conheceu a verdade. E conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam. Não somente os que fazem, mas também os que consentem em fazer. E aí? A primeira morte é a espiritual. Entendeu? A primeira morte é espiritual. Então, pessoal, isso aqui, a gente aceitamos Jesus? Sim ou não? Aceitamos. Tem que fugir dessas coisas, gente. Prostituição, pornografia. Como que Deus vai agir na minha vida? Eu quero que Jesus age na minha vida. Eu quero que Deus mude a minha história. Mas aí eu estou sozinha. Entendeu? Ou está solteiro, você vai lá para casa, lá para sua casa lá. Daqui a pouco mexe lá no celularzinho lá, cara Getúlio de cueca, mulher ela de calcinha, tá você lá, e depois você, meu Deus, meu pai, mas como? Se isso é um pecado. O pecado faz separação entre vós e o nosso Deus, irmão. Aí eu peço socorro a Deus, mas como que Deus vai me socorrer desse jeito? Se eu estou num pecado, eu tenho que fugir do pecado. E você sozinho, você não consegue, não. Você tem que orar a Deus. Procurar um lugarzinho, Pai, me ajuda. Eu não estou conseguindo sozinho, mas tira isso de mim. Se você não pedir força a Deus, você fica preso naquele pecado e nada acontece na sua vida. Pedir a santificação dos seus olhos. Até dos olhos você tem que pedir a santificação. E tem gente que não pode ver uma mulher na rua, não pode ver um homem. Coisa séria. Isso é normal? Não é normal não, irmão. Você tem que se santificar, não é normal. Não, mas todo mundo olha. E se todo mundo for pro Hades, você quer ir pro Hades também. Vai ficar com inveja. Opa, vou pular lá no Hades também, porque está todo mundo indo. Irmão, não faça isso não, pelo amor de Deus. É a tua salvação, é a tua vida. Deus quer consertar a tua vida. Deus quer mudar tudo, fazer tudo novo. Mas você tem que querer. Ele não vai pegar você a força, não. Você tem que largar tudo que não é de Deus. Glória a Deus. Aí se eu não quero mais, se eu vou pedir força a Deus, você vai orando, Deus vai te ajudando. Gente, eu vim do mundão. Eu vim do mundão. Pastor, o que tem isso? Eu bebia, eu fumava, cheirava, xingava, debochava dos outros. Era terrível, era brigona. Pastora, mas deixa eu falar uma coisa para a senhora nunca passou essa experiência na sua vida. A senhora fala que é fácil largar essas coisas pornográficas, essas coisas que a senhora não tinha experiência. Natasha, lá em casa, os nossos vídeos lá, nossas músicas ali mesmo. Tu lembra quando você era mais novinha? Tudo pornográfico, irmão. Eu só escutava proibidão. Era cada música, aquilo, naquilo, mais não sei o que, na onde. Minha filha escutava isso. Meus CD eram tudo praticamente pornográfico. Era creu, era mais não sei o que, tudo assim, hip hop. Eu botei fogo naquilo tudo. Ou você é de Deus ou você não é, irmão. Então você não se converteu ainda. A pessoa que se converte, ela não fica em cima do muro, não. Ela toma nojo daquilo ali e acabou. Jesus falou lá no livro de Apocalipse, porque não és nem quente, nem frio, tu és morno, então vou matar-te pela minha boca, você não é nem do mundo, nem cristão. Você entendeu? Que se converter é isso. Eu cheguei lá na minha casa, tem coisa que eu não falo, que eu não convém falar, mas até agora eu vou ser obrigada a falar para você entender. Eu cheguei lá na minha casa, eu botei lá uma pilha de CD que eu tinha, DVD, tudo coisa pornográfica, roupa que eu tinha. Você tem que ver a roupa que eu saía no carnaval, irmão, tiazinha. Eu andava assim. Natasha, tu lembra disso, não lembra, Natasha? A roupazinha da tiazinha, toda cheia de brilhinho, era assim, irmão, shortinho enfiadinho no bumbum, era para já andar praticamente nua, cheio de piercing, cheio de tatuagem. Eu vim do mundão, irmão, não vim
Estou brincando com você, não vim do troço pesado, eu andava no meio de boca de fumo. Hoje eu tenho nojo disso tudo, porque eu fui lavada e remida pelo sangue de Jesus. Você, quando se converte mesmo. Tenho nojo disso hoje em dia. Quer ver que me botar nojo, eu vou botar uma pornografia aqui, ó. Não sei disso não. Hoje Jesus mora em mim, realmente Ele mora em mim. Agora, enquanto você vê aquilo ali, você ficar desejando, gostando, você não está liberto, você não nasceu de novo. Seja sincero com você mesmo, você não conheceu onde Jesus não, você tem que buscar mais a Deus. Não é que você também não vai conhecer não, você tem que pedir a Deus, eu quero um novo nascimento, quero tomar nojo disso. E a palavra foi entrando em mim, que eu comecei para a igreja primeiro, né? A palavra entrou em mim de uma tal maneira que eu fui num bar tomar uma cerveja, eu ainda era nova convertida ainda. Mas eu ainda bebi os birinários, fiquei 2 anos na igreja, 1 ano bebendo e fumando ainda bebi os birinários no final de semana. Mas já estava indo lá no Pastor Mota. Aí uma vez eu fui tomar uma cerveja com meu marido num bar, no karaokê, com Samuel. Aí bebendo a cerveja e tal, fomos para casa. Quando chegou lá, ele botou um filme pornô. Isso era normal, a gente assistia isso há anos. Irmão, quando eu olhei aquilo ali, e eu me estranhei. Falei, caraca, bom, vou ver esse filme não. Irmão, que isso? Mas por quê? Eu não consegui mais ver aquilo ali. Jesus entrou em mim, eu mudei mesmo. E aquela foi a última vez que eu tentei ver aquilo ali, nunca mais eu vi. Mas se você quiser ver, você vê, eu não vou ver mais. Amor, tomei nojo daquilo. Nojo. Não assisti mais. Isso é se converter, não é uma brincadeira. Aí você pode dizer para mim, Fabiana, mas não, você não sabe como é difícil isso. Eu sei. Só que se eu sei que Jesus me libertou, eu sei que Ele pode libertar você também, a não ser que você não quiser. Se você não quiser, é que nem eu estou falando, irmão. Então continua na sua e Jesus na dele, porque Jesus é santidade. Glória a Deus. Vamos orar então em nome de Jesus. Gente, está chegando o Natal. Em nome de Jesus, nós já vamos estar preparando aí o culto da ceia de Natal, que vai ser uma bênção, né? O culto e a ceia, né? Que já era para estar lá. E também o ano novo também. Pastor, por que a senhora passa Natal na igreja? Irmão, Natal se comemora o aniversário de quem? De Jesus. Já pensou? Se eu estou fazendo aniversário, meu parente vai comemorar lá em São Paulo, e eu estou aqui. Eu tenho que comemorar com o aniversariante, sim ou não? Então eu tenho que estar na igreja com Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então em nome de Jesus. Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus. Churarari, maná, churarará, manalari, maná, churarará, canananá. Agradecemos, Senhor, por essa palavra, por esse recado que o Senhor nos enviou. E pedir, Senhor, que o Senhor me ajudar essa pessoa, Pai. Deus, talvez até tenha pessoas que ouvem essa oração e falam, poxa, eu queria mudar também. Tem coisas na minha vida que eu sei que também não é legal. Mas o Senhor não faz acepções de pessoas. O Senhor me mudou. O Senhor me transformou. O Senhor pode transformar todos aqueles que querem ser transformados. Eu sei que o Senhor só precisa olhar para o coração dessa pessoa e ver que realmente ela quer ser mudada. E eu penso, Senhor, que o Senhor vinha fazer uma transformação, primeiro de dentro para fora. Que as coisas do Senhor, às vezes a pessoa, mas eu quero que a minha vida mude, mas a vida só vai mudar se eu mudar. O meu modo de pensar, o meu modo de agir, tem que haver uma mudança de dentro para fora. Então ajuda essa pessoa nessa mudança, Pai. Nessa transformação que o Senhor está fazendo no caráter, no coração dessa pessoa. E que todas as outras coisas o Senhor vem acrescentar na vida de cada uma delas. E paralisa, ó Pai, a ação de todo espírito maligno, exigindo que saia
pessoa, do casamento, da prosperidade, da saúde, dos filhos, de todas as áreas da vida dessa pessoa. Que em nome de Jesus eu estou exigindo que saia e nunca mais torne a voltar em nome de Jesus. Oh Pai, manifesta o teu poder, faz a tua transformação, a tua mudança. Pai, que tudo venha a ser novo na vida dessas pessoas. Em nome de Jesus. É o que nós oramos e já te agradecemos para a glória do seu nome. Em nome de Jesus. E vocês digam assim seja e graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Então, pessoal, desejo aí uma boa noite aos irmãozinhos. Vamos na paz do Senhor. Glória a Deus. Em nome de Deus. E até amanhã, em nome de Jesus, nós estaremos aqui para a glória de Deus. Natasha, como é que eu sou aqui?